faça o que é primordial. Faça o que é primordial. O que é primordial? Primordial é consagrar ao Senhor o seu dia, consagrar os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos. Este momento nosso, consagrar. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. E nesse dia que antecede ao domingo, a véspera de domingo, Dia dos Pais, vamos falar sobre filhos, porque só é possível ser pais, no caso, que é pai e mãe, ou ser pai, se houver filhos. Primeira coisa, agradeça a Deus pela existência dos filhos, porque todo dia de pai e todo dia de mãe, ou seja, todos os dias dos pais ou das mães, é também o dia dos filhos, já que nós nos tornamos o que somos pela existência deles. E a segunda coisa é consagre eles ao Senhor. Consagre a vida deles ao Senhor. Ensine eles a se consagrar a Deus, a consagrar a vida deles a Deus. Consagre, como eu já tenho ensinado, está lá em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo, absolutamente tudo o que você faz, para que os seus planos sejam bem-sucedidos. E emendando, boa tarde, Deinha. E emendando essa nossa conversa sobre filhos, quero compartilhar com vocês uma coisa. Já tenho compartilhado algumas vezes, porém foi poucas, como agora que eu tô começando a fazer mais stories e mais lives do que de vez em nunca. Então eu tenho bastante coisa para relembrar e bastante coisa para bater na tecla várias vezes, para estar colocando em prática. Eu tenho um hábito. Eu comecei a fazer isso já faz um tempo, na verdade isso já está indo para uns 2 anos, de profetizar na vida do meu filho. E como eu faço para profetizar? Eu profetizo coisas que eu desejo para ele, profetizo coisas que Deus me mostra, profetizo coisas que vêm na minha mente, no meu coração. Mas note, entre todas as formas que eu falei que eu profetizo, só uma eu falei que Deus me mostra. As outras são todas 100% de mim. Na verdade, muitas delas eu acho que são 100% de mim, depois eu acabo descobrindo que tem mais Deus no meio do que eu mesma. Tudo que tem bem e bom tem Deus, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Mas eu aprendi isso, e quando eu aprendi eu comecei a fazer e fez total sentido. E eu aprendi também, lendo a Bíblia, que nós temos muitas promessas bíblicas na Bíblia. Há promessas, há maravilhosas, infinitas promessas de Deus para nós. E por que não a gente contar e ensinar essas promessas bíblicas aos nossos filhos? E por que não profetizar essas mesmas promessas bíblicas aos nossos filhos? Não é? Então eu comecei todos os dias sagradamente, de segunda a sábado, só os domingos, como é muito atípico e bem corridinho, nem sempre dá, às vezes sim, às vezes não, mas de segunda a sábado é sagrado. Todos os dias, depois que ele sai da escola, eu profetizo na vida dele. Só que recentemente eu mudei a frase. Eu tinha até um alarme que tocava escrito profetizar na vida do Gu, e agora esse alarme mudou de nome para selar a vida do Gu. Por que selar? Quando a gente fala em selo, um selo, ele fecha uma carta. Antigamente, principalmente, hoje ainda existe sim, no meio da monarquia, da realeza, selos que são brasões da família, ou selos que são símbolos ou brasões de uma pessoa determinada, de um anel, igual o anel de um rei e assim por diante, que selam cartas. Além disso, também existem os selos, que quando a gente leva a nossa carta no correio, é colocado um selo. A carta só é validada, aquilo só existe, só diz que é original se tiver um selo. Só diz que aquilo tem valor se tiver um selo. Então o selo, ele sela as coisas, ou seja, ele dá originalidade, ele dá força, ele dá
credibilidade. O selo torna as coisas vivas, o selo traz as coisas para a luz. O selo diz que aquilo é importante, que aquilo é devido, que aquilo tem que ser visto, que aquilo tem que ser olhado com um olhar especial e diferente. É exatamente isso a mensagem de um selo. Então, um belo dia me surgiu essa palavra. Em vez de profetizar a vida dele, eu passei a selar a vida dele. Porque a profecia, ela funciona quando você recebe, se você acreditar. Como ele é meu filho e ele ainda está sobre a minha submissão e ele é a minha maior missão, e mesmo depois que ele sair de casa, que ele for adulto e ele escrever a história dele, eu vou ser mãe, e o meu dever sagrado e a minha importância diante de Deus na vida dele, inclusive a dele de me honrar, vai ser para sempre. É perpétuo, isso nunca vai mudar. Então eu usei do meu poder como serva de Deus, de acordo com o que eu aprendi na Bíblia, somado ao meu poder como mãe dele, de acordo com o que eu também aprendi na Bíblia, e agora eu não profetizo só apenas a vida dele, eu também selo a vida dele. Então é isso que eu quero passar para vocês. Selem a vida dos filhos de vocês, só que selem todos os dias, selem todos os dias. As pessoas estão perdendo o significado da vida, as pessoas não sabem mais quem são, os jovens não sabem mais quem são, as pessoas estão perdidas, dando tiro para todo lado, tiro em todos os sentidos, tiro de tentativas, tiro de jogar na sorte, tiros de buscar coisas e bater com a cara na porta inúmeras vezes, tiro de perder tudo, tiro de se enfiar em diversos tipos de relacionamentos, não só amorosos como de amizades e profissionais, e estarem sempre perdendo. As pessoas estão atirando para todo lado nas igrejas, estão atirando de verdade com arma de fogo, de verdade mesmo, como no mundo todo está aumentando cada vez mais jovens que matam e não tem nenhum sabor pela vida própria e pela vida do outro, não tem medida, não tem nenhum valor pela vida, não tem nenhum real amor pela vida, porque eles não têm o real amor pela própria vida. A existência se tornou uma coisa qualquer, desvalidou, perdeu o sentido, perdeu o valor. A existência se tornou uma coisa banal. Cada vez mais existem seres humanos que não sabem, nem têm qualquer noção do seu propósito de vida, qual é a sua missão de vida, por que eles estão aqui, qual é o caminho que eles têm que fazer. E também cada vez mais as pessoas estão perdendo o sentido da vida. E como eu sempre digo, essa frase está até na minha bio, que o propósito de vida, que o sentido da vida é seu. Por isso que a gente tem que valorizar tanto isso e ensinar e levar isso adiante para as pessoas e para os nossos filhos. O sentido da vida é seu, porque você, eu, todos nós nascemos com livre-arbítrio. Porém, note, preste atenção, o propósito de vida é Deus quem dá, Ele já te deu, você nasceu com Ele, e se você acha que não tem nenhum ou que não nasceu com Ele, você vai descobrir que você tem, se você começar a perguntar. Então, dentro dessa conversa, o que acontece? Ontem eu tive uma situação diferente e atípica com o Gu. Foi um dia meio atípico e aí no horário em que eu tinha planejado, Deus colocou uma passagem no meu coração, que é Provérbios 3. Não sei se vai dar tempo hoje de eu contar para vocês, de eu ler para vocês, porque eu tenho compromissos, mas se não der tempo, vocês podem pesquisar no celular, Provérbios 3, leiam o capítulo, ou na sua própria Bíblia, fiquem à vontade, vai ser ótimo, tenho certeza. E Deus colocou no meu coração que aquela era a passagem bíblica com que eu ia selar a vida dele ontem, aquela era a passagem bíblica que era para eu selar a vida dele. E isso foi ontem, então eu entendi que era ontem. Mas aí depois que a gente chegou em casa, aí teve várias coisas que a gente teve que fazer e o dia foi passando e coisas foram acontecendo. No fim das contas, ele acabou dormindo porque ele estuda de manhã, então todo mundo sabe que quem estuda de manhã tem sono cedo, né? E aí passou, eu pensei, nossa, que pena, não passei, então vai ficar para amanhã. Então foi o que realmente aconteceu. Só que com Deus,
A Bíblia mesmo fala isso, né? A Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A Bíblia também fala que na caminhada com Deus, Ele nos fez para viver em novidade de vida. Novidade é novidade, novidade é coisa nova. Todo dia tem coisa nova. E Deus já me proibiu, quem me acompanha sabe disso, de planejar e programar toda e qualquer coisa. Aí o que acontece? Aí aconteceu que quando eu acordei hoje, porque a gente ia ter um tempinho a mais diferente hoje de manhã, só meu e dele. Então Deus colocou no meu coração para eu escolher 3 vídeos para colocar para ele assistir. E aí, na hora me veio e eu coloquei na sequência, mas não foi uma sequência planejada. Eu coloquei o primeiro vídeo, eu escolhi os vídeos, deixei as janelas abertas, as 3 janelas abertas, uma sequência da outra, com os vídeos pausados. Chamei ele e aí ele sentou e eu pus um, fechei a janela, pus outro, fechei a janela e pus outro, e aí fechei a janela e depois fomos conversar. Mas, como Deus sabe de tudo, né, e Ele é perfeito, não era para ser ontem, para eu ler essa passagem de Provérbios 3. A passagem é o capítulo inteiro, tá? Não é só um pedacinho, não, que Deus colocou no meu coração. Não era para ser ontem mesmo, e vocês vão entender o porquê. Aconteceu que, quando eu abri o YouTube, tinha lá um vídeo de 5 minutos e pouco, um pequeno trecho de um vídeo do Wendel Carvalho, que é um Master Coach, excelentíssimo, que eu sigo através do YouTube. E gosto muito do trabalho dele. A gente tem algumas coisas diferentes, ou talvez com nomes diferentes por conta da minha visão cristã. Não sei nada da vida pessoal dele, não sei se ele é cristão ou não, isso também não vem ao caso, não é importante, mas o importante é que ele é um excelente profissional e já está há mais de uma década aí de caminhada na profissão, está muito bem colocado no mercado, porque ele é excelente profissional e faz por merecer. E eu nem lembro, nem agora eu me recordo do título que eu coloquei nessa, que era essa postagem, mas lá nos stories eu vou colocar um trechinho filmado para vocês, para quem quiser ver. E aí assim que eu abri o YouTube para escolher o primeiro vídeo, como eu disse, estava lá e eu assisti esse vídeo. E aí eu senti no meu coração de deixar separado aquele pro Gu assistir. Claro que desde o início Deus já falou comigo através dele, e já guardei umas coisas no meu coração para mim mesma e deixei separado. Aí quando eu abri a segunda janela pro segundo vídeo, aí eu pensei, eu vou escolher o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, um professor, filósofo, um homem top, excepcional, que eu e meu filho gostamos muito, um monte de gente gosta, e é porque o cara é top mesmo, em inteligência, em desenvolvimento, em maturidade, em sabedoria divina, com certeza, porque muito do que ele coloca, se não for Deus que deu aquela sabedoria, não tem outro para dar. Então, sim, foi Deus. Então, eu separei, mas eu não assisti. E eu também não olhei o título, deixei separado. E eu até fui mais pelo tempo, pensei assim, bom, 8 minutos e pouco, como ele é jovem, né? Ele não vai ficar tão entediado assim. E deixei lá o vídeo separado, pausadinho. Aí depois o terceiro, esse sim foi planejado que fosse por último de tudo. O terceiro, que eu pensei, o último vídeo, eu vou escolher uma pregação menor, pequenininha, do David Leonardo, que é um pregador que eu gosto muito também. Deus fala muito na boca dele, já falou muitas vezes comigo, já preencheu muitas necessidades da minha mente, do meu coração e da minha alma. Eu também não me atentei ao título, tô tentando lembrar agora para falar para vocês, mas não lembro. Mas deixei por último. Por que eu deixei por último? Porque eu defini depois dele, aí realmente o nosso coração já vai estar mais compungido, né? Em comunhão. Então, como eu não quero nada
é entre nós e Deus, então a última coisa vai ser a pregação, para aquelas palavras serem as que vão ficar por mais tempo na mente dele, no coração dele, porque em seguida eu vou ler Provérbios 3 para ele e nós vamos orar juntos e aí depois vamos seguir a rotina, fazer as tarefas e assim por diante, cuidar da vida, né? Então tá. Aí coloquei para ele para assistir o primeiro vídeo, ele amou, foi sensacional. Gostou muito, fez até os comentários, porque sempre eu pergunto para ele se ele entendeu, se ele tem dúvida, o que ele tem a dizer, o que ele conseguiu compreender. E quando eu vejo que tem alguma coisa muito importante daquilo que ele não comentou, eu pergunto se ele percebeu tal coisa, se ele não tiver percebido eu explico e assim vai. Aí fomos pro próximo e ele adorou, claro, né? Porque o Leandro Carnal é uma referência, principalmente entre os estudantes. O meu filho, assim como eu, sempre foi uma criança muito ligada à história e então o Leandro Carnal acaba chamando muita atenção mesmo, além do fato dele já ser um professor e um cara top. Aí aconteceu a mesma situação, perguntei para ele se ele tinha algo a dizer, o que ele entendeu, etc e tal. E o meu coração a cada vídeo foi se alegrando. No terceiro e último vídeo, aí Deus fechou com chave de ouro, como só Ele sabe fazer. Porque sem eu saber o que cada um dos vídeos ia dizer, porque como eu disse, eu não assisti eles, só por acaso assisti o primeiro e por isso eu separei ele, mas nunca tinha visto antes. Mas os outros eu não tinha assistido, só que tudo o que Deus falou, algumas coisas em outras palavras e outras com as mesmas palavras, Deus foi colocando na sequência dos 3 vídeos. E isso mostra para o meu filho, para mim e para vocês que vão assistir esse vídeo, que Deus está vendo a gente 24 horas. Ele está olhando as intenções dos nossos corações, o que nós queremos ser e fazer, o que nós pensamos e desejamos, o que nós precisamos deixar, o que nós precisamos parar, o que nós precisamos evoluir e o que nós precisamos colocar na nossa vida. A mensagem principal que teve em comum em todos eles foi os detalhes. Prestar atenção nos detalhes, fazer os detalhes, cuidar dos detalhes, porque são as coisas mais simples, mais óbvias e pequenas que mais fazem a diferença. E muitas vezes são essas coisas que a gente acha que a gente não dá nada e a gente acha que não está acontecendo nada, ou que vai se resolver com o tempo, ou que pode esperar, que podem ser as ervas daninhas que vão envenenar e atrapalhar a nossa jornada, a nossa caminhada, e que vão atrasar os nossos resultados e os planos de Deus para a nossa vida. A Bíblia fala que são as pequenas raposinhas que destroem a vinha do Senhor. As pequenas raposinhas não são as grandonas, então são os detalhes, as coisinhas, e a maioria das vezes coisas simples e óbvias. Sempre esses detalhes a gente tem que se atentar. Então, uma mensagem importante para vocês mesmo que você comece algo achando que é puramente da sua mente, só do seu coração, só de você, puramente carnal, mas que a intenção é boa, Deus vai estar presente ali. E mesmo que você se veja muito pequeno, muito pequena, as coisas vão começar a tomar um rumo certo, vão se encaixar e vão encaminhar, porque Deus se fará presente naquele lugar, naquela situação, para aquela situação. Como já aconteceu muitas vezes na vida de muitos, como aconteceu muitas vezes comigo, como aconteceu hoje novamente. E aí, o que aconteceu é que esses 3 vídeos juntos, que como eu disse para vocês, foi uma incógnita, não sabia qual a mensagem, se encaixaram perfeitamente. E mais ainda, quando eu li Provérbios 3, eles estavam lá. Quando eu li Provérbios 3, eles estavam encaixados, tudo dentro da palavra. A palavra muda tudo. A palavra é vida para as nossas vidas. E depois, claro que a gente sentiu
a presença de Deus, a visitação do Espírito Santo, fomos orar, ele fez a oração, Deus deu para ele uma oração linda, uma coisa que eu admiro nele quando a gente ora, que muitas vezes coisas que a gente não está lembrando há um tempão, pensando, Deus traz na mente dele pessoas para agradecer pela existência, pessoas a pedir, pessoas a apresentar coisas e assim por diante. E foi muito maravilhoso, foi um aprendizado, quase que virou um culto só eu e ele, porque a palavra de Deus é viva e toda vez que ela for apresentada, se a gente crer, ela vai sempre surtir efeito. Mas note a frase, se a gente crer. Se você crer, tem que crer, senão não vai. Por último, o recado que fica aqui para vocês. Tirem tempo com os filhos de vocês, tenham tempo com os seus filhos, dediquem tempo para os seus filhos. Eles não vão ser nossos a vida toda. E é o que nós fizermos e o quanto laço nós estreitarmos durante esse tempo que nós estivermos juntos, que vai enriquecer e definir a caminhada deles depois que eles se forem para suas próprias vidas, e o quanto eles serão próximos de nós, de coração, ainda que estejam longe, e o quanto eles virão nos visitar e farão questão de nós participarmos da vida adulta deles, mesmo estando adultos e longes. Vamos levar o máximo possível de Cristo para essa caminhada deles. Vamos selar, além de profetizar, vamos profetizar e vamos selar a vida dos nossos filhos. Vamos deixar tudo pode esperar. Mas a vida deles, o crescimento deles sadio, nunca, jamais. Selar a vida deles, jamais. Façam isso, tomem esse conselho, porque está dando tão certo e fazendo um bem tão grande para o meu, como de muitos, como de quem me ensinou, vai fazer para o de todos nós também. Deus abençoe.